Sabe como é a Gruta do Escoral? Sempre que escolhemos um tema para estes programas da série SAB, é evidente que procuramos também identificar-nos o mais possível com os temas que vamos tratar. Pois isso acontece através de livros, revistas, fotografias, esquemas e, melhor ainda, contactando pessoas que estejam perfeitamente dentro do assunto a tratar. Desta vez, tanto eu como o meu colaborador Jaime Campos, tivemos uma sorte, uma coincidência curiosa. Tanto o livro como os artigos que encontramos, tanto a pessoa que nos foi indicada para falar deste assunto, são uma e a mesma pessoa, o Sr. Dr. Farinha dos Santos. Eu tenho aqui o livro que o Sr. Dr. escreveu, a Pré-História de Portugal, e que diz atrás que o Sr. Dr. Farinha dos Santos é da Academia Portuguesa de História, vogal da Junta Nacional de Educação e presidente da secção de Pré-História da Associação dos Arqueólogos Portugueses. E ainda que regeu a cadeira de Pré-História na Faculdade de Letras de Lisboa de 1960 a 1968 e que se tem devotado ao estudo e difusão da arqueologia pré-histórica portuguesa. Por conseguinte, a pessoa mais indicada, até porque foi o Sr. Doutor uma das primeiras pessoas a entrar em contacto imediato com as grutas do Escoral, logo que elas foram descobertas. Não é verdade, Sr. Doutor? Sim. Em que situação, em que época é que nós podemos colocar as grutas do Escoral? Época histórica, é evidente. Do ponto de vista cultural, os primeiros testemunhos datam de há 20 mil anos. Exatamente. Que são as pinturas e gravuras rupestres do santuário. Quer dizer que é a única gruta no nosso país que foi encontrada com pinturas rupestres. A única gruta com pinturas rupestres paleolíticas. Exato. Porque há abrigos com pinturas rupestres e mesmo gravuras de outras épocas mais recentes. Isso quer dizer que tem uma grande importância histórica essa gruta para nós, não é verdade? Do ponto de vista cultural, é, digamos, o único testemunho que há no país da chamada arte franco-cantábrica. Doutor, eu sei que essas grutas, que essas pinturas têm apenas duas cores, o negro e o vermelho. Porquê essas cores? Não está devidamente averiguado, mas eram as cores que eles magicamente usavam. O vermelho era o sangue. Eles mesmo, nas sepulturas, já dessa época, punham o ocre vermelho que eles julgavam que prolongava o sangue, a circulação sanguínea no morto. E o preto é porque é, digamos, um conjunto de cores, há sempre a tendência para registar em negro as pinturas rupestres. Exatamente. Mas eram sempre figuras de animais e figuras humanas ou mistas de humanas e animais, não é verdade? Figuras híbridas, mas esquematizadas. O homem do Paleolítico Superior não é naturalista no que respeita à representação antropomórfica, por motivos mágicos. Mesmo nas estatuetas, ele nem representa a face. Agora, outra pergunta, Sr. Doutor. Já que sabemos que as grutas datam, pelo menos aquelas pinturas de há 20... Desculpe, a gruta. A gruta, sim. É uma única gruta com duas entradas. Duas entradas e várias galerias, não é verdade? Exatamente. Por conseguinte, essas pinturas têm a data de 20 mil anos aproximadamente, sim, como se diz o Sr. Doutor, na verdade. À volta de... Mas foram encontradas coisas lá dentro, quer dizer, restos de utensílios e restos humanos, ossados. Isso é de uma reutilização da gruta no Neolítico. Portanto, está ali assim representada a cultura neolítica, da mais antiga cultura neolítica, que é o Neolítico Cardeal e também o Neolítico Ocidental Europeu. Está testemunhado por peças de cerâmica. Exatamente. Cerâmica decorada com o cardo edule, como sabem é a amêijoa vulgar, e também outros vasos ovoides e outros, mas muito antigos. Quer dizer, eles faziam a cerâmica e depois com o recorte da concha é que faziam a decoração. Imprimiam, exatamente. Muito simples, mas é a primeira cerâmica. São as primeiras manifestações da economia de produção que nós temos.
Sr. Doutor, foram encontradas muitas ossadas, de onde se prova Mas isso que é de foram- reutilização, é do Neolítico, portanto, isso já data de há 6.000 anos, 6.000 aproximadamente. É claro que a gruta foi salva e os seus testemunhos recolhidos e está a ser estudada sistematicamente graças a várias entidades. Exatamente. Primeiro que tudo, o Ministério da Educação Nacional, através da Junta Nacional de Educação, tomou imediatamente providências. Depois deu-se o apoio incondicional do então diretor do Museu de Belém, o professor Manuel Heleno. E a partir daí todos nos ajudaram, o grupo dos amigos de Montemor e, em especial, a Junta Distrital de Évora, que também nos tem ajudado. Mas, quer dizer, o auxílio, o subsídio mais positivo, maior, foi da Fundação Gulbenkian, que subsidiou com muito entusiasmo, com um grande interesse, campanhas sucessivas na Gruta do Escoral. Atualmente é a Junta Distrital de Évora que muito nos ajuda, inclusivamente mantém lá o guarda que tiveram a ocasião de ver. Isso deve-se ao entusiasmo que o Dr. Armando Perdigão, de Évora, tem pelos assuntos da arqueologia do distrito. Sim, que é e bastante rico, não é? que é muito rico e que agora ele já saiu de presidente da Junta Distrital e foi substituído por Dr. Morteira, que está na continuidade e também nos tem apoiado muito. Exatamente. Então, continuam ainda com as explorações e com as escavações para tentar encontrar o prolongamento de todas aquelas galerias, não? Ultimamente as escavações têm estado paradas, porque há agora que fazer, já foram feitas diversas publicações, mas fazer o estudo pormenorizado do que se escavou. É um grave defeito explorar, enfim, o entusiasmo leva-nos por vezes a querer explorar tudo, mas nunca se deve explorar tudo num depósito, numa gruta, numa jazida. Porque interessa fazer uma exploração, estudar, relacionar e mais tarde, então, deixar esses testemunhos, ou para nós, quando estivermos melhor preparados, mais bem equipados, com uma outra metodologia mais segura, mais experimentada, ou então até para os que hão de vir, para os arqueólogos do futuro. Exato. Temos que deixar esses testemunhos que se destroem com as escavações como se fossem um arquivo precioso que convém defender e convém estudar meticulosamente. Sr. Doutor, o interesse das entidades oficiais, já nós sabemos, que o Sr. Doutor acaba de dizer. E Agora, da Fundação Gulbenkian, Exatamente. o próprio presidente da Fundação Gulbenkian e o Dr. Guzmão, desde o início, que tiveram um grande entusiasmo e deram todo o apoio às escavações da Gruta do Escoral. E o interesse do público? São muito visitadas as grutas? Ou são pouco Pela conhecidas? estatística que o Guarda apresenta mensalmente, oscila, e depende dos meses de verão e inverno, diferem, mas normalmente de 4.000 a 5.000 pessoas por mês, especialmente das escolas. Exato. Quer dizer, além das escolas, também há interesse, mas Também talvez muitos porque estrangeiros, pessoas assim do chamado turismo interno também. Exato. Pois, doutor, eu sei que aqui no Museu Arqueológico Nacional, mais conhecido por Museu Leite Vasconcelos, em Belém, há peças que foram encontradas lá nas grutas do Escoral, não é verdade? Sim. Pois nós gostaríamos de as ver e depois iríamos então às grutas, ou por outra, como já fomos às grutas, mas iríamos mostrá-las depois, a seguir, não é verdade? Portanto, se nos dá licença, nós vamos ver as peças que aqui estão. Sim, senhor. Sr. Doutor, isto aqui é uma sepultura, não é? Isto aqui é uma das sepulturas que foi retirada da sala maior da gruta. Quando lá chegámos, essa vasta sala estava coberta com ossadas humanas, que a circulação das águas com o tempo e até os animais que lá entravam tinham modificado em algumas posições, mas, no entanto, elas apresentavam-se, a partir dessa altura, revestidas de uma camada de calcite. É exatamente isso. Portanto, nós vemos estas rugosidades, tudo isso. Exatamente, isto é calcite, que fixou as posições. Isto são
são deposições neolíticas. Exatamente. Não são inumações. Foram colocados à superfície do solo. E depois, com o tempo, a calcite encarregou-se de proteger e de fixar os ossos às suas posições. Os ossos e até utensílios, porque se vê ali... Evidentemente que junto dos indivíduos, junto dos esqueletos, estão precisamente as peças de cerâmica e também, não se vêem aqui assim, os objetos líticos, especialmente de sílex, que acompanhavam sempre os mortos já nesta altura que é o Neolítico. Sr. Doutor, aqui há muitíssimo mais peças encontradas lá, não é verdade? Com certeza, na necrópole neolítica de que falei. A exploração da gruta foi feita desde o início de uma maneira sistemática. Esteve lá um desenhador, vários meses. Esse desenhador fez o levantamento cartesiano das peças. Nós hoje, se tivéssemos que colocar qualquer dessas peças lá, sabíamos o ponto exato onde apareceu. E só assim, nessa reconstituição minuciosa, é que nós conseguimos, enfim, perspectivar o passado. Exatamente. Eu tenho aqui uma peça de muito interesse, que é uma placa encontrada numa das galerias da gruta, e esta placa é uma placa lisa, uma placa que tem a vantagem de ser pré-megalítica e que tem aqui uma esquadria, tem aqui uma perfuração nos dois lados e com vestígios de utilização, mas que não tem nenhuma figura. E é um grés vulgar, mas de qualquer maneira das mais belas placas neolíticas que nós conhecemos, a ser colocada no peito do morto. Era uma placa funerária do culto da deusa mãe, culto este que do Mediterrâneo se propagou para a península, especialmente para a área meridional. Exatamente. Além disso, também nos coral apareceram umas peças muito típicas e, pela sua beleza, são quase únicas. Há outras imperfeitas que são de mármore e são as massas, as chamadas massas, também de grande interesse. Quer dizer, aqui neste orifício era colocado um cabo evidentemente. De madeira. E isto era uma máquina, era uma peça uma arma de agressão, não é verdade? Com certeza devia ser. Admitamos isso. Também, aqui assim, temos vasos. Este vaso é neolítico. É um vaso com esta cor acastanhada, aqui assim que se nota no corte, e com um desengordurante muito grande. Eram vasos feitos à mão, mas de facto muito característicos do neolítico inicial. Isto é uma formação calcária já. Isto é a formação calcária concrecionada que não se tirou, que se não destruía-se. É quase como uma pátina. Estes ainda não são decorados? Não, os decorados são anteriores a esses. Aqui é uma coisa estranha, é que primeiro aparece a cerâmica cardeal, decorada com o cardo e a dula, e depois é que aparece esta. Aliás, há outras peças. Ó, Sr. Roldão, podia-me dar ali, por favor, uma enxão? Isto é uma peça muito característica, uma peça lítica, polida, é uma enxó, que neste caso estava ali colocado votivamente junto do morto. É claro que o Sr. Roldão conhece muito bem esses assuntos, porque desde a primeira hora foi um dedicado colaborador, como representante do museu, um dedicado colaborador na Gruta de Escoral. E até o Sr. Roldão lá esteve a trabalhar várias vezes nas pesquisas. Aliás, ele foi durante muitos anos um colaborador do professor Manuel Irene, na qualidade de funcionário do museu, em vários sítios, entre os quais os importantes concheiros epipaleolíticos do Sado e noutras estações do país, até como restaurador de mosaicos, ele já atuou neste museu e com muito êxito. Portanto, doutor, esta peça era uma arma também e depois... Não, isto é um utensílio. Isto servia... a ser colocado em cabo ou não? Tinha um encabamento assim. É claro que isto era uma peça versátil, tinha polivalência, mas é claro que não tem o gume utilizado, como pode observar, pela simples razão que foi uma peça feita propositadamente para ser colocada junto do morto, para no trânsito para outra vida ele levar os seus instrumentos habituais, representativos da sua cultura. Exatamente. Há mais, quer dizer, falou-me no menchó, não é verdade? E temos aqui também uma outra peça que servia para trabalhar a madeira, uma goiva, também que tem este entalhe aqui muito característico e que também lá aparece. Aliás,
o material neolítico da Gruta do Escoral é riquíssimo. E aqui só está uma pequena parte. Ele está, assim, muito concrecionado, mas que não podemos tirar a concreção, que é produto da calcite, onde estava embebido. Pois, doutor, há muito mais peças aqui que nós rapidamente iremos mostrar ao Sr. Doutor. Não sei se quer referir mais alguma em especial. Não, mais nada. Aquelas conchas, por exemplo, há uma concha ali embaixo, era para utilização ou apenas era uma concha colocada ali, mas Não, as conchas tinham um significado votivo profundo. A concha estava ligada a uma concepção de eternidade, desde tempos imemoriais. E nós encontramos nas jazidas neolíticas muitas destas conchas. Eu aproveitaria, Sr. Ferrão, para fazer um pedido em relação às grutas portuguesas. É que eu tenho esperança, já o escrevi várias vezes, de que venham a aparecer mais testemunhos da arte paleolítica no país, sobretudo nas zonas calcárias. E assim como a gruta de Altamira foi descoberta por uma criança, como também um grupo de jovens descobriu aquela magnífica gruta de Lascaux, e com muitas outras aconteceu a mesma coisa. São cerca de 120 grutas decoradas que existem no Ocidente Europeu. Eu também acho que um dia qualquer jovem que tenha curiosidade e que encontre uma cavidade nos calcários e que, quando lá penetrar, pode encontrar essas pinturas ou essas gravuras nas nossas zonas de calcário. O Sr. Doutor tem esperança que ainda haja no nosso país mais grutas com pinturas rupestres? Eu tenho muita esperança. Sr. Doutor, em que fundamenta essa esperança? Já agora... Fundamento, enfim, digamos, no contexto, elas aparecem aqui perto, no interior da península, em Maltravieso, aqui perto, aparecem no sul de Espanha. Exatamente. Além disso, sobretudo naquela região de Torres Vedras, existem muitos testemunhos da cultura do homem que pintou e gravou. Existem lá até grutas. É possível que venhamos a encontrar nas suas partes mais recônditas. Mas o meu apelo era este, quando virem um risco horizontal, um traço vermelho, um conjunto de sinais, isso são como as setas de trânsito do homem pré-histórico. É sempre um indício precioso a aproveitar e a pedir para ser examinado por especialistas. Não as destruir, não é verdade? Não as destruir, mais interesse, exatamente. Porque muitas vezes, por brincadeira, podem destruir, e os rapazes agora que nos estão a ouvir e a ver, pois podem aproveitar a oportunidade das suas férias para atender o apelo do Sr. Dr. Farinha dos Santos e procurar. Que prazer será para os senhores encontrarem qualquer coisa de interesse arqueológico, não é verdade? Tenho esperança que a Sociedade Portuguesa de Espeleologia, que sofreu recentemente uma boa reorganização, através dos seus trabalhos, nos consiga trazer algo de novo em relação às pinturas paleolíticas portuguesas. Além de todas as coisas que já vimos e que foram encontradas na Gruta do Escoral, o Sr. Dr. Farinha dos Santos chamou a nossa atenção para o espólio da necrópole de Santiago do Escoral, guardado no Museu de Belém. E isto porque era natural, dado que íamos ao Alentejo filmar a gruta, que fôssemos visitar aquele monumento neolítico, ou se preferem, aquela tolos. Não sei se ainda se lembram do programa Sabe o que é uma tolos. É bastante considerável a quantidade e a qualidade das peças ali encontradas e das quais estamos a ver algumas das 358 pontas de seta de sílex, jaspe, quartzo e hialino, ou seja, com a transparência de vidro, etc. Muitas apresentam pequenas aletas e têm um retoque marginal extremamente delicado. A quantidade excede muito o máximo até agora encontrado em monumentos do género, e que era de 102 pontas. Também foram encontrados um fragmento de báculo, uma pequena alabarda ou dardo triangular, um índolo cerâmico, peça muito rara, se não única no nosso país, e uma placa de barro cozida de forma elíptica com 2 furos. O mesmo acontece, em relação à quantidade encontrada, com as placas de xisto das mais variadas formas e decorações, num total de 167, quando o máximo até agora era de 112. Eram placas destinadas a ser colocadas ao peito,
São decoradas com desenhos geométricos, como veem. Em cima tinham os furos. Quanto à cerâmica encontrada no monumento, contam-se 16 vasos inteiros, 11 incompletos e inúmeros fragmentos. Os perfis destes vasos variam. Há de forma esférica, de paredes côncavas, fundo redondo, corpo cilíndrico e alguns do tipo das taças de pequena altura. Alguns ainda são decorados com riscos. Também foram encontradas várias contas e objetos de adorno, cerca de 1040. O que é curioso indicar, neste caso, é que todos estes objetos têm à volta de 4000 anos. Para chegarmos à Gruta dos Coral, podemos escolher dois caminhos. Este agora, a Estrada Nacional número 2, que de Montemor, o Novo, cujo castelo vimos lá em cima no alto, nos leva para o sul. Passada a ponte, voltamos à esquerda, na estrada de Alcáçovas. E a 13 km vamos encontrar a simpática vila de Santiago do Escoral. A freguesia é de área vasta e fértil e deve o seu nome ao facto de ali serem encontradas muitas escórias, resíduos de ferro e outros metais, antigamente pesquisados em minas, de que ainda hoje se notam muitos vestígios em várias zonas. As laranjas do Escoral são bastante conhecidas e apreciadas, assim como outras qualidades de fruta e produtos agrícolas. Depois de sairmos da vila, voltamos à esquerda na estrada que leva a Évora e andamos mais 2 km aproximadamente. Quanto ao outro caminho de que lhes falei há pouco, fica precisamente a meia distância na estrada que vai de Montemor Novo a Évora. Ora, reparem nas placas, se fizerem favor. 14 km a Évora e 15 ao Escoral. E agora 15 ao Escoral, como é natural, e 14 a Montemor Novo. A região é bela e cheia de arvoredo e elevações de terreno que formam a famosa Serra do Monforado, cujas grutas naturais ou abertas pelo homem ainda não foram totalmente exploradas.
Uma das riquezas que aqui abunda é o mármore, que vemos a ser extraído de uma pedreira. Vamos mostrar-lhes rapidamente como este trabalho árduo, barulhento, cansativo. Talvez um dia possamos ver em pormenor como se trabalha o mármore, desde a sua jazida até aos belos trabalhos que com ele se fazem. Por agora, apenas alguns apontamentos de reportagem colhidos ao sol escaldante de um dia de verão alentejano. Aproveitando a sugestão do Sr. Dr. Farinha dos Santos, vamos dar uma espreitadela à Tolos, que fica lá em cima. É apenas de 200 metros a distância que vai de um a outro monumento. Foi a 15 de agosto de 1964 que chegou ao conhecimento daquele arqueólogo e do Sr. Dr. Veiga Ferreira terem alguns trabalhadores que preparavam um forno de carvão encontrado pedras gravadas, ossos e loiças. Conseguida a respectiva autorização, começaram as escavações, durante as quais foi posto a descoberto um monumento composto por uma câmara com cerca de 6 metros de diâmetro, de planta quase circular e revestida de 30 lajes colocadas verticalmente. Dadas as lajes irregulares existentes no interior da cripta, é possível admitir que tenha existido uma cobertura sustentada por estrutura talvez de madeira. O fundo da câmara é formado pela rocha natural. O corredor, bem conservado, tem 3,40 metros de comprimento e está revestido e coberto por lajes idênticas às da Câmara. A distribuição destas necrópolis a sul do Tejo está relacionada com as áreas onde existem jazidas de cobre, ouro e prata. De facto, a apenas centenas de metros de atolos, dos Coral, encontra-se uma mina de ouro. Ora, esta placa indica-nos bem à vista da estrada que a Gruta dos Coral está próxima. E nós vamos vê-la. Esta é a herdade da sala. Esta zona aqui dos Coral é uma zona florestal e também, principalmente, de pedreiras de mármore. Ora, encontramos aqui o Sr. Manuel Francisco Cortiçadas. O Sr. Manuel Francisco Cortiçadas é guarda florestal aqui desta zona há, disse-me, há 35 anos, não é verdade? 33 anos. Pronto, claro que já era guarda aqui quando foram descobertas as grutas. Já, sim. Eu tinha muito interesse em saber como é que elas foram descobertas. É capaz de me contar a história, se fizer favor? Mas alguma coisa aqui sei que Então conte lá, faça favor. Esta gruta, começaram a abrir aqui umas pedreiras para mármore. Exato. Onde é agora a entrada para a gruta, e estava tudo aterrado. Pois. Estava tudo tapado de terra. Depois quiseram fazer aqui um canal para começarem a arrancar blocos de mármore. Andou aqui uma escavadeira. E chegou ao ponto, quando chegou à pedra, tirou a terra toda, enquanto havia um bocadinho com um buraco numa pedra, no teto, por cima, aí com uns 10 centímetros de diâmetro. É claro, a gente na parte da manhã, quando a gente chegava aqui e via assim sair um bocadinho de vapor, mas ninguém ligava. Claro. Um dia meteram aqui um fogo para tirar uns blocos, um dia à tarde. O fogo é um dinamite. Dinamite. Pois. E partiu um bocado onde estava esse diâmetrozinho, onde estava esse bloco. Fez o maior, cabia lá uma pessoa. Claro. Há sempre umas pessoas mais curiosas, do pessoal que andava aí a trabalhar na pedreira, e um foi lá dentro e disse: eu vou lá dentro, vou lá ver o que é que aqui está. Entrou para dentro, pendurou-se, porque a gente tinha que ser de cima para baixo. Claro.
E chegou lá e começou a pisar osso. Ah, E o fulano disse, está aqui tanto osso. Há aqui caveiras, há aqui tudo. Entraram mais um ou dois. levaram luz e tal. foram lá, Nessa né? altura ainda não levaram luz. Não, Ah, não? senhor. Não, aqui foi a gente de sol posto. Hum. Depois saíram para fora e o capataz mandou sair o pessoal todo para fora. Pois. Saíram para fora e o capataz foi comunicar para os donos da pedreira Claro. o que se passava. Isto é uma propriedade particular, não é verdade? Já tens partido, sim. Claro. Nessa altura, houve pessoas que, quando o capataz estava a telefonar para os patrões, e ouviram, e começaram logo a falar, olha, passa-se, parecia um buraco lá na pedreira lá da sala, chama-se a pedreira da sala, e então, há lá ossos, há lá, enfim, várias coisas. Que isto chegou aos ouvidos das autoridades. Uhum. As autoridades tomaram posse, logo no assunto. Claro. No outro dia de manhã, vieram autoridades e entidades competentes. Pois lá. É claro, parou logo a exploração, o acesso à pedreira ficou logo Pois proibido. E depois foi então de passar tempos é que foi o Sr. Farinha de Santos, não é verdade? Sim, o Sr. Farinha Santos veio logo no outro dia. Veio logo no dia seguinte ver como era. Seguinte, como era. Sim. E então começaram a fazer então uma exploração sistemática da gruta e tal, para ver o que é que se passava, o que é que havia lá dentro, não é Sim, verdade? senhor. E depois começaram a encontrar e abriram mais a porta, Claro. partiram uma pedra, fizeram a porta maior para a gente Claro. poder entrar. Pois, E então depois começaram a exploração com a gruta. É claro, foi o estado em que nós, é que nós estamos agora e que nós iremos ver daqui a bocadinho. Aqui, senhor. Ora, é ali precisamente a entrada atual da gruta. Depois do que já viram, depois dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Dr. Farinha dos Santos, vamos finalmente ver as grutas do Escoral. O Sr. Francisco já entrou. Nós vamos segui-lo. Ele é o guarda das grutas, foi acender os candeeiros para nos mostrar o caminho. Até já. Penetrar no interior desta gruta é, para quem se interessa por estas coisas da arqueologia, um verdadeiro deslumbramento. É ler como se num livro fosse uma página da história da humanidade. É percorrer os mesmos caminhos que há cerca de 15 mil anos homens como nós percorreram. É assistir a uma exposição de arte rupestre. É imaginar o que teriam sido as suas práticas funerárias, a sua vida. Quantos dramas aqui se teriam passado. Quantas alegrias e tristezas aqui se teriam vivido. As angústias, os temores, os trabalhos, as canseiras, a paz, o amor. Tudo, enfim, que faz da vida, vida. E como se isso não chegasse, temos ainda a sua beleza natural para nos extasiar. É certo que não encontramos, nem em quantidade, nem em tamanho, estalactites e estalagmites. O homem primitivo tratou de partir essas formações calcárias para tornar a gruta mais habitável. Só onde o teto é mais alto, ou nos sítios mais recônditos, elas se encontram. Descoberta há precisamente 10 anos, esta cavidade natural subterrânea é formada por cerca de 30 galerias que, espalhando-se irregularmente em várias direções e andares, dão origens a salas, sendo esta que estamos a ver a maior, e ainda a corredores e pequenas câmaras. O percurso principal da gruta tem cerca de 50 metros e orienta-se no sentido norte-sul a contar da entrada primitiva, por onde, aliás, iremos sair. Aqui podemos ver nitidamente, e até porque estão devidamente marcadas, as diversas camadas de estratos acumulados através dos séculos. A entrada natural da gruta estava coberta por uma camada arqueológica característica de uma fase de transição entre o Neolítico e a cultura megalítica.
para termos a oportunidade de lhes dar estes esclarecimentos todos, socorremos de publicações e apontamentos gentilmente cedidos pelo Sr. Dr. Farinha dos Santos, a quem nunca é demais agradecer a sua valiosa colaboração neste trabalho. A leitura estratigráfica da sala maior da caverna tornou possível a identificação de uma cerâmica do tipo cardeal e com micrólitos, seguida de outra predominante e própria do Neolítico Ocidental. A base rochosa da sala grande apresenta-se irregular, com desníveis entre os 20 centímetros e os 3 metros de profundidade. Os únicos vestígios do Pleistoceno encontrados nesta sala em camadas de base, excluindo as amostras de subprodutos recolhidos, são coprólitos de Iena e raras lamelas. A Gruta dos Coral revelou-se uma característica estação de arte rupestre do Paleolítico Superior e vasta necrópole representativa das fases neolíticas anteriores ao florescimento da cultura megalítica. Dada a sua importância, foi classificada Monumento Nacional por Decreto nº 45.327, de 25 de 10 de 1963. Grande parte da superfície da gruta apresentava-se, quando da sua descoberta, com grupos de ossadas humanas, junto das quais existia espólio arqueológico característico, principalmente vasos de cerâmica inteiros e fragmentados, machados, enxós e goivas de pedra polida, conchas de Pecten Maximus e lâminas de sílex sem retoques, a atestar a existência de uma necrópole neolítica. Os resultados alcançados no decorrer das escavações realizadas no âmbito da atividade do Museu Nacional de Arqueologia e com subsídios da Fundação Gulbenkian mostram que há duas zonas marcadamente diferentes na gruta: a que serviu de santuário no Paleolítico recente e a necrópole do Neolítico. Aqui vemos uma gravura muito curiosa, feita na rocha. São duas cabeças de animal em tamanhos diferentes. Mas dizia eu que esta cavidade serviu de santuário no Paleolítico recente e de necrópole no Neolítico, e aquela que foi utilizada como ponto de passagem e prolonga esparsamente o nível de habitação existente junto à entrada. Na necrópole neolítica, observaram-se diversos tipos de práticas funerárias, deposição dos esqueletos à superfície, associados a objetos votivos, inumação de crânios em nichos entaipados, inumação em fossa de esqueletos junto a peças votivas, acumulação de ossos e vasos em montículos, talvez para reutilizar a superfície das galerias. A arte paleolítica surgiu pela primeira vez em Portugal nesta gruta, onde se identificaram, em diversos estados de conservação, 14 pinturas e 5 gravuras, 2 das quais já vimos. Algumas das figuras, isto, aliás, são sinais, poderíamos pensar que seriam escrita, talvez. Algumas das figuras são naturalistas, outras semi-esquemáticas, e existe um terceiro grupo constituído por motivos abstratos, como aqueles que vimos há pouco. Excetuando os híbridos e idealizados convencionalmente e a cabra montrês, o traço simplificado, as outras representações não apresentam qualquer animal completamente desenhado. É o caso deste que estamos a ver agora. Observando-se os seguintes casos: corpos cujas cabeças se encontram apagadas ou cobertas por calcite, cabeças de animais cujos corpos não seria possível figurar proporcionalmente, atendendo ao limitado espaço das rochas em que se situam. Esta figura que estamos a ver é uma figura híbrida, apresentando de perfil com uma cabeça de cavalo e parte de um corpo humano.
As figuras como esta, que representa um corpo de animal, como vem o ventre bastante saliente, a cauda e o lombo. Agrupam-se estas figuras em certos lugares, o que permite admitir associações intencionais, apresentando-se umas em sítios visíveis e outras escondidas nas faces recônditas das rochas. É natural que tenham notado que não são muito nítidas as imagens que lhes apresentamos destas obras feitas pelo homem primitivo. Ora, o que acontece é que, por vezes, os sítios são difíceis de colocar as máquinas para filmar. Não devemos utilizar uma luz muito forte, nem é possível estar a molhar essas paredes rochosas onde as pinturas se encontram para não as destruir, para não as estragar. Os animais representados encontram-se, na maioria, pintados a preto, silhuetados de perfil, sem preenchimento de espaço interior e onde só a torção de algumas cabeças quebra a monotonia dos contornos. O aparecimento de duas imagens de animais com o ventre volumoso a surgir gravidez, como nós vimos, é indício da maior relevância na interpretação da arte da gruta. Os sinais que surgem junto das pinturas, a carregá-las de significado ou isoladamente, em paredes próximas, revelam uma grafia abstrata, característica deste ciclo artístico, cujas interpretações ainda não atingiram o almejado rigor. Não sei se reparam, a tal cabra montês, que falei há pouco, e o lombo de um outro animal que está representado mais acima. Vamos ver a cabeça do animal. Agora vê-se perfeitamente com o olho por cima. As pinturas e gravuras da cavidade da Gruta do Escoral situam-se em zona afastada da entrada primitiva, principalmente na periferia ou dentro da sala maior. A autenticidade das manifestações rupestres desta gruta baseia-se nas seguintes provas. Fina camada de calcite que cobre muitas das pinturas. Nervuras de estalactite que atravessam e destroem vestígios picturais em certas partes. Não sei se repararam. O que estão a ver agora são restos humanos, ossadas que foram depositadas, como já foi explicado pelo Sr. Dr. Farinha dos Santos. Ainda a respeito das pinturas, características estilísticas e iconográficas do conjunto. Medidas de proteção foram tomadas cerca de 48 horas após a descoberta da cavidade. E há ainda o parecer de especialistas com autoridade que examinaram diretamente esta arte rupestre. Depois a confirmação através de fotografias por arqueólogos qualificados. As pinturas e gravuras rupestres da Gruta do Escoral são consideradas como variante regional da arte paleolítica, pertencente ao estilo terceiro da classificação de Leroy-Gourhan, com limites cronológicos entre cerca de 17.000 a 13.000 anos antes de Cristo, o que correspondem os horizontes culturais compreendidos entre o salustrense recente e o magdalense segundo. É de facto um espanto esta gruta. Todos os seus recantos são admiráveis. É uma bela obra da natureza.
aquele senhor que nós vimos entrar há pouco é o senhor Francisco José Porteiro, guarda destas grutas que temos estado a visitar. Mas tudo o que temos visto até agora é a parte que já foi explorada. Mas ainda falta qualquer coisa, não é verdade, Sr. Francisco? Ainda falta uma outra parte que não está explorada, não é Falta verdade? outra parte toda que tem os ossos ainda para ser explorada, mas o doutor foi interessante ainda pensa em explorar. Sim. Que é toda a gente entrar por esta porta e saímos à porta primitiva. Exatamente, quer dizer, e esta parte que nós temos ainda que ver é maior do que esta? Não, é mais pequena. É mais pequena, são salas mais pequenas. São galerias. São só galerias, não é A verdade? sala maior é esta onde a gente estamos agora. Exatamente. Mas não pensam que haja mais ligações para outras galerias e para outras salas maiores? Depois está tudo escavado a ver. É que conseguem saber. Depois, há muitas galerias que têm terra a tapar mesmo à rocha. Ah, bom. Bom, então vamos ver se conseguimos ver o resto da... Prontinho, vamos embora. Aqui começam as dificuldades. Apesar de ter havido cuidado, como veem, fazer plataformas, escadas, que facilitam a passagem em alguns pontos e, por outro lado, preservam os restos encontrados e que ali estão guardados, como viram, há uma certa dificuldade em alguns pontos em passar. As cavernas eram lugares subterrâneos secretos, onde os homens pré-históricos se dedicaram a manifestações religiosas. Elas oferecem, pois, um testemunho das suas crenças e dos seus ritos. As crenças exprimiam-se por pinturas e gravuras de animais de um estilo particular e por representações de seres híbridos com cabeça de animal e corpo de homem. Aliás, isto são apontamentos do Dr. Abade André Glory, que visitou aqui a Gruta do Escoral. Com efeito, as figuras do Escoral, que ele compara, por vezes, às de Lascaux, apresentam cavalos e bovídeos com um ventre volumoso. Tal como os homens da região polar também os desenham, com a intenção de que eles recebam no ventre proeminente os espíritos benéficos, a que chamam ongones, que protegem a saúde e asseguram o êxito das caçadas. Estamos agora a mostrar alguns ossos depositados no chão da gruta e um vaso que foi colocado ao pé, mais outro resto de cerâmica. Mais ossadas, tratam-se de vértebras. Ora, no que se refere a ritos, o Escoral revelou restos de um litofone, aparelho sonoro destinado a invocar ou a afugentar os espíritos. Os pendentes de estalagmite foram cortados precisamente acima das figuras e as que estão ainda completas no Escoral ressoam sempre que algum objeto as percute. Em outras grutas espanholas e francesas, como Nerva, Cabrégé e Cognac, etc., devem-se ter praticado os mesmos ritos. Reparem na dificuldade na passagem em certos locais da gruta, especialmente quando a pessoa que pretende passar tem um tamanho um pouco fora do normal. A cronologia das figuras do Escoral foi estabelecida com base na comparação da forma dos chifres dos bovídeos que evoluiu graficamente entre os anos 25.000 e 10.000. Duas das vacas do Escoral têm o mesmo estilo que as de Lascaux, a que se atribui 17.000 anos pelo método carbono 14. Prosseguindo na sua exposição, o Sr. Abade André Glory afirmou
que as grutas continuaram, no entanto, a constituir posteriormente um lugar preferido para os ritos religiosos. Aqui é uma das cavidades que ainda não foi totalmente explorada. Agora o Sr. Francisco vai sair. Esta parte é a parte de trás da gruta, atualmente, quer dizer, a saída, que era a entrada no tempo primitivo. Nós vamos tentar sair também, o que não é assim muito fácil. Vamos ver. Pois, senhores telespectadores, terminamos a nossa visita à Gruta do Escoral. Como viram, sair não é muito fácil, entrar é mais fácil também, como viram. Só nos resta agradecer ao Sr. Dr. Farinha dos Santos e a todos que nos facilitaram esta visita para mostrar mais uma vez aos senhores telespectadores como são as grutas do Escoral. E apesar deste sol maravilhoso, deste dia de calor, como o programa é transmitido à noite, muito boa noite.